A ausência do homem é o fim da sociedade. Vamos trocar uma ideia hoje, rapaziada, sobre esse assunto? Hoje eu vou esclarecer aqui, nós vamos esclarecer, eu trouxe um conteúdo de muita utilidade, um conteúdo assim, cara, de muito valor. E hoje, meu caro, você vai saber qual é a sua importância nesse mundo que você vive, qual a importância do homem na sociedade. Vamos trocar ideia sobre esse assunto? Porque o nosso objetivo não é destruir a mulher, não é acabar com a mulher, não é, sabe, assim, às vezes algumas mulheres pensam que nós queremos detonar com elas. Não é isso. O que nós queremos é levar a visão do abismo a que elas estão sendo levadas e mostrar para os homens também, muitas vezes, como eles contribuíram com isso. Porque no caso de que a gente vai falar aqui, que é a morte dos homens, como é difícil uma nação, uma geração, não é? Que os homens vão morrendo, a gente vai ver que existe uma contribuição masculina para toda a destruição que depois sufoca eles também. Então, por isso, mais do que nunca, eles têm de assumir o lugar designado por Deus para eles. Eles têm de abrir o olho por causa dessa morte do homem, essa morte da masculinidade, mas têm de entender também, há várias saídas. Todos têm de conhecer todas essas saídas que existem, mas todos só vão precisar de uma única saída. O livro de Ruth, eu aconselho que você leia o livro de Ruth, é um livro pequenininho, você vai ler nos 20 minutinhos e vai contar a história de 3 mulheres que tiveram que enfrentar a morte dos homens, o sofrimento que uma mulher passa a ter por causa da ausência masculina, não só a mulher, mas toda a sociedade. O livro de Ruth vai falar sobre a morte dos homens, o que acontece numa sociedade, num ambiente onde os homens estão morrendo. Você já olhou para a história da humanidade? O que acontece com a sociedade quando os homens começam a morrer muito? Como que fica aquela geração que vem naquele período da morte dos homens e a geração que vem depois? Se criticamos tanto, será mesmo que nós conseguimos viver tão bem sem eles? Ruth saiu daquele lugar de morte masculina e foi procurar um lugar onde existiam homens, onde não existia morte masculina. Saiu junto com a sogra dela. O livro de Ruth vai falar de 3 mulheres. Uma que escolheu a imoralidade, voltar para os deuses pagãos, os deuses que realizavam aqueles cultos, orgias e toda aquela destruição feminina. E uma mulher mais velha que honrava mesmo a Deus, que tinha unidade com Deus. E uma mulher mais nova que decidiu ouvir os conselhos dessa mulher que honrava a Deus. E o fim de Ruth. Ruth entra na genealogia de Jesus Cristo por causa da postura e da escolha dela como mulher. Então, uma mulher pode escolher o caminho certo. Existe saída, existe condições das meninas hoje não caírem nesse buraco que as mulheres caíram, porque a morte dos homens é a morte da sociedade. A morte dos homens é a morte da sociedade. Vamos trocar ideia, rapaziada, sobre esse assunto. Cara, é tão importante a presença do homem, é tão importante a figura masculina, tanto quanto a figura da mulher. Mas só que hoje os homens não estão sendo reconhecidos, rapaziada. Nós hoje estamos vivendo tempos, cara, onde a importância parece que só tem um lado para as pessoas valorizarem. Lógico, tem que valorizar a mulher, tem que valorizar, deve valorizar a mulher, mas o homem é tão importante quanto. Quando ela comentava aí sobre a ausência do homem na sociedade, no passado, quando aconteceu, eu me lembrei, eu não sou muito bom de história não, tá? Sou formado em administração e fiz um curso pós-administração de psicologia. Mas voltando para a história, cara, eu me lembro que numa parte da história fala que na guerra, quando os homens morreram na guerra, as mulheres começaram a se relacionar com animais, cara, com macaco, com bichos. E depois dessa geração, depois das próximas gerações que vieram, passaram a ter problemas de saúde e foram vários problemas que aconteceram por falta, na questão pela ausência masculina. Então, rapaziada, a ausência masculina deve ser levado muito a sério
E eu vou te falar uma coisa, vão sentir, já estão sentindo muita falta de nós. Já estão sentindo, porque hoje, cara, como que eu encaro a ausência do homem? Eu nem estou falando da morte física não, cara, estou falando da ausência mesmo. Hoje, se você observar, cara, são tantos homens hoje que se diz, eu sou Red Pill. E quando o cara fala que é Red Pill, cara, ele tem ali uma pulga tão grande atrás da orelha, concernente a relacionamento, concernente a ele conhecer uma deusa rara, aí, um ser de luz, cara. Ele tem assim um profundo conhecimento tão grande que ele não aceita qualquer coisa. E esse conhecimento faz com que ele afasta da mulher. E outra coisa, rapaziada, que vocês podem observar que acontece, que está tendo muito, cara. O pessoal da sigla lá, os MGTOWs, cara, isso são o que a gente vê aqui, dentro dos conteúdos que a gente vê, mas existem aí um rebanho muito grande, uma avalanche muito grande hoje de homens, cara, que estão se ausentando de relacionamento, estão morando em sítio, em chácaras, compram sítios em comunidade, divide em vários lotes, e ali mora ali em comunidade. Isso hoje é real. Essa ausência do homem na sociedade vai dar um desequilíbrio muito grande para a sociedade, para as famílias, no geral. E isso é preocupante, isso não é bom. Só que os nossos governantes, quando eu falo nosso, não estou nem falando aqui do Brasil não, cara. Estou falando global. Ainda não se preocupam com isso. Isso é um assunto para levar muito a sério. Isso para mim, na minha opinião, isso deveria ser pauta de escola, cara. Isso deveria ser uma coisa muito levado a sério. Mas o que eles estão preocupados hoje? Com as crianças, ensinando o caminho para as crianças que não devem seguir. Estão preocupados com isso. E não se preocupa, cara, que a família, o bem-estar da família, o progresso da família, para mim, cara, eu sou cristão, para mim é a coisa mais importante, mais sagrada que Deus deixou nessa terra. Quer trocar mais ideias comigo sobre esse assunto ou sobre qualquer um outro assunto? De repente você está aí querendo se desabafar, meu caro, está aí meio perdido aí, aconteceu algo na sua vida, uma separação, está chateadão, está meio down, está meio para baixo aí, quer trocar ideia comigo? Eu vou deixar o link da consultoria aqui embaixo, esse link, o mesmo link para você deixar uma mensagem lá para mim, depois eu te responder, tá certo? Curte esse vídeo, compartilha com pelo menos um brother seu e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Tamo junto! É só o começo. Eu te vejo no topo, cara. Porque lá é o seu lugar. E de lá você jamais deverá sair. Um forte abraço. Tchau.